Você já teve a sensação de que na sua jornada espiritual, na sua busca por si, se afastou do seu próprio coração? De tanto domar pensamentos, você parou de sentir. De tanto resistir às emoções, passou a não reconhecê-las mais. Você venceu as vozes internas, mas algo em você se calou junto. E não é só você. A ciência já observou isso em cérebros sob alto treinamento mental. Em estados de disciplina extrema, o córtex pré-frontal, centro da decisão e do foco, se torna dominante. Mas nesse domínio, a amígdala, que guarda nossas emoções mais humanas, vai sendo silenciada. A neurociência chama isso de supressão afetiva. As tradições espirituais chamam de ruptura energética com o coração. No hermetismo, há um alerta antigo. Quem deseja governar a mente deve antes abraçar a alma, porque quando você busca o controle sem compaixão, você não se liberta, você se distancia. E o que deveria ser ascensão se torna isolamento. Carl Jung dizia que o maior risco do autoconhecimento era a ilusão de superioridade sobre o sentir. E muitos caem nesse abismo em silêncio, acreditando que estão despertando, quando na verdade estão apenas se blindando. Mas e se esse erro não for culpa sua? E se você tiver seguido um caminho que te prometeram como evolução, mas que, por trás, estava te transformando em algo que você nunca quis ser? Agora sim, vamos abrir esse portal invisível, como ele nunca foi aberto para você. Se você sente que esse caminho já começou a te endurecer, deixe seu like, se inscreva no canal e escreva nos comentários. Sinto demais, mas me escondi por tanto tempo. Tudo começa com a intenção mais pura. Você queria se curar, queria controlar os pensamentos destrutivos, dominar os impulsos, queria ter o comando da própria mente e não ser mais refém das emoções. E por um tempo, funcionou. Você se fortaleceu, ganhou clareza, parou de se desestabilizar por qualquer coisa. Sua mente virou um templo de disciplina, mas pouco a pouco, algo dentro de você deixou de vibrar. Você se tornou resistente e, com isso, menos receptivo. Você parou de reagir ao mundo e isso parecia maturidade, mas também parou de se emocionar com ele. E isso era o primeiro sinal. Na neurociência, esse fenômeno é descrito como hiperativação da rede de controle cognitivo, um estado onde a mente se torna tão racional e vigilante que recalca tudo que é espontâneo, afetivo, intuitivo. No caminho espiritual, esse mesmo estado já era conhecido há séculos pelos mestres iniciáticos. Eles diziam: a mente é uma lâmina, mas a alma é o sopro que a dirige. Sem alma, o controle vira prisão, o foco vira rigidez e o silêncio vira ausência. Você não parou de sentir porque está mais evoluído. Você parou de sentir porque criou um campo de força tão intenso que até a sua essência foi impedida de passar. E talvez você tenha chamado isso de força interior. Mas será que era mesmo? No início, você acreditava que estava simplesmente se elevando, que esse afastamento emocional era sinal de um novo nível de consciência. Você se via acima das reações comuns, das crises mundanas, dos apegos. Mas então percebeu algo incômodo. Você não apenas deixou de reagir ao mundo, você deixou de se mover por dentro. E isso que parecia iluminação, começou a parecer desligamento. Não era mais paz. Era indiferença, não era mais presença, era uma ausência funcional, como quem vive no automático, só que de forma superior. A ciência observa algo semelhante em estudos de dissociação adaptativa. Mentes que aprendem a desligar emoções como mecanismo de sobrevivência e depois não sabem mais religar. Já no esoterismo, essa condição era vista como uma ressonância invertida. O ser humano, ao buscar o alto sem enraizar no chão, rompe seu circuito com a essência. É como tentar canalizar energia cósmica sem estar ancorado na Terra. Você começa a subir demais. E
ironicamente, perde o contato com o que te mantém vivo. É aqui que muitos se perdem. Acham que estão cada vez mais conscientes, mas na verdade estão apenas se afastando do centro. Você começa a notar nos pequenos detalhes, nos encontros em que você está, mas não está, nas conversas em que você escuta, mas não vibra, nas situações que antes te tocavam, mas agora passam como vento. É como se algo estivesse filtrando tudo, como se você visse a vida de trás de um vidro. Nada te invade, nada te desestabiliza, mas também nada te atravessa. O mundo inteiro parece mais distante, até as coisas boas. Você ouve uma música que já te comoveu até as lágrimas, e agora ela só toca. Alguém te abraça com amor, e você corresponde, mas não sente a mesma onda por dentro. Você ri, mas o riso é mais som que emoção. No começo, você até acredita que isso é uma forma elevada de viver, que finalmente você deixou para trás o excesso de emoção, o drama, os altos e baixos. Você acha que agora habita uma vibração superior, neutra, plena, imperturbável. Mas aos poucos percebe que essa neutralidade tem gosto de ausência, e essa plenitude é só silêncio emocional. Carl Jung chamaria isso de identificação com a persona espiritual. Um estado em que você acredita ser o eu superior, quando na verdade está apenas interpretando o ideal que criou de si mesmo. Tornamo-nos aquilo que fingimos ser, e então esquecemos quem realmente somos. A neurociência, por outro lado, descreve esse mecanismo como recalque afetivo por adaptação prolongada. É o cérebro aprendendo a evitar sofrimento, ao custo de bloquear o sentir. E quanto mais você se identifica com esse você evoluído, mais difícil é recuar, porque a armadura já parece pele, porque admitir que se perdeu soa como fraqueza, e porque voltar a sentir seria abrir mão do controle conquistado. No hermetismo, esse ponto é chamado de quebra da correspondência interna, quando o que se mostra fora não conversa mais com o que pulsa dentro. O buscador veste a luz, mas por dentro está em sombra. Mas existe um sinal, um pequeno lampejo de verdade. Ele surge quando você se pergunta: por que eu não me emociono mais com o que antes me fazia chorar? Ou pior, por que eu sorrio, sem sentir o sorriso por dentro? Esse é o instante em que a alma bate na porta, suave, como quem ainda acredita que pode ser ouvida. E se você silenciar por dentro, talvez ainda dê tempo de abrir. Essa é a parte mais perigosa da jornada. Não quando você está perdido, mas quando acredita que se encontrou. Porque nessa fase, o ego não aparece como orgulho ou arrogância. Ele aparece como neutralidade, como lucidez, como controle. Mas na verdade, é só medo bem disfarçado. Medo de sentir de novo. Medo de se desorganizar. Medo de baixar a guarda e reencontrar a vulnerabilidade. E o ego é inteligente. Ele sabe que se apresentar como evoluído, você vai deixá-lo ficar. Então ele veste a linguagem da luz. Fala em frequência, fala em paz, fala em desapego. Mas por dentro está apenas congelando sua alma. É o que algumas escolas esotéricas chamavam de inversão da centelha. Quando a chama interior não se apaga, mas é encapsulada em gelo simbólico. Ela ainda pulsa, ainda brilha, mas não aquece mais ninguém. Carl Jung falava disso quando dizia que a maior ilusão do autoconhecimento é acreditar que se está acima da sombra. Porque o verdadeiro despertar não é se livrar do humano, é incluir o humano no divino. A ciência chama isso de desintegração da rede emocional integrada, quando os centros de empatia e conexão afetiva se desconectam das regiões responsáveis pela tomada de decisão. Você ainda funciona, você ainda fala bonito, mas já não sente como antes. E aqui está o ponto mais silencioso de queda. Você não sabe que está caindo, porque tudo parece estar em ordem, mesmo envolta em gelo, mesmo silenciada por camadas de controle. A alma não se cala para sempre.
Em algum momento ela volta a pulsar. Às vezes é numa crise sem explicação, um vazio que surge no meio de um dia normal, uma saudade que aparece sem origem, ou aquela sensação incômoda de que, mesmo tendo conquistado tanto, algo muito essencial está faltando. É a alma se mexendo. Como quem diz, ainda estou aqui. A neurociência descreve esse fenômeno como reativação do eixo límbico vagal, um processo onde o sistema nervoso tenta reconectar áreas desligadas da emoção, mesmo depois de longos períodos de supressão afetiva. No hermetismo, isso seria equivalente à repercussão do fogo interno, o momento em que a centelha divina, mesmo soterrada, encontra uma brecha para vibrar, e ela se move como um sopro, leve, frágil, quase imperceptível, mas carregada de verdade. Você sente que alguma coisa está tentando te chamar de volta. Não é a mente, não é a razão. É algo mais antigo, mais íntimo, como a lembrança de quem você já foi um dia, antes de querer se proteger do mundo. E nesse instante, a jornada muda de direção. Ela não quer te derrubar, não quer destruir tudo o que você construiu com tanto esforço, mas ela quer entrar. Quer voltar a ocupar o corpo, as palavras, os afetos. Quer que você a reconheça, não como fraqueza, mas como origem. Você pode resistir, pode tentar racionalizar, meditar mais, praticar mais técnicas de ascensão. Mas haverá um momento em que nenhum mantra será suficiente. Porque o que sua alma quer não é controle, é presença. A neurociência comprova que o equilíbrio emocional autêntico não vem do domínio sobre as emoções, mas da sua integração. É a capacidade de permitir que o sentir exista, sem ser arrastado por ele. É o que os antigos chamavam de retorno à morada do coração. Um estado em que a mente superior se curva, em reverência ao fogo da alma. Carl Jung dizia que não se alcança a iluminação imaginando figuras de luz, mas sim tornando consciente a escuridão interior. E talvez essa escuridão não seja uma ameaça. Talvez seja o útero onde sua alma quer renascer. Esse sopro que começou tímido, agora pulsa mais forte. Não como um grito, mas como um tambor lento batendo no peito. Você sente que algo te chama para dentro. Não para fugir do mundo, mas para reencontrar sua origem. E de repente, o silêncio que antes te acalmava começa a incomodar. Aquela sensação de estar no controle perde o brilho. E uma verdade incômoda se revela. Você não estava em paz. Você estava anestesiado. Muitos param aqui. Tentam meditar mais, disciplinar mais, reforçar as práticas, os mantras, as técnicas, como se fosse possível domar o espírito com a mesma lógica que domestica a mente. Mas a alma não obedece a comandos. Ela só se entrega a quem a escuta. Você começa a lembrar de quem você era antes de querer ser evoluído, antes de querer passar por forte, antes de aprender a se blindar, e percebe que a sua luz nunca precisou se proteger da dor, porque era justamente através da dor que ela aprendia a brilhar. Carl Jung dizia que nenhuma árvore pode crescer até o céu sem que suas raízes alcancem o inferno. E talvez a sua raiz até agora estivesse presa no concreto da negação. Mas agora algo se mexe. Você se vê abrindo brechas, respirando mais fundo, chorando, talvez, não por tristeza, mas por permissão. A neurociência chama isso de reintegração sensório-afetiva. É quando o sistema nervoso, depois de anos operando sob ameaça, começa a entender que pode voltar a sentir sem ser invadido. Seu corpo deixa de ser trincheira e volta a ser casa. Esse é o ponto mais perigoso e mais sagrado da jornada, o retorno ao sentir. O hermetismo dizia que aquele que conhece o movimento da alma governa as forças do mundo. Mas o movimento da alma é feito de fluxo, de vento, de fogo, de água, não de armaduras. Na antiga simbologia egípcia, o coração era pesado na balança de Maat.
E para a alma ser liberada, ele precisava ser mais leve que uma pena. Mas como ter um coração leve, quando ele foi soterrado por anos de controle? É hora de escavar. Não coapadamente, mas com o calor da presença. Você lembra da última vez que sentiu algo com intensidade pura? Um arrepio de verdade no peito? Aquela lágrima involuntária que não pedia explicação? Não era fraqueza, era portal. Porque o sentir é o que ancora a alma no corpo. E sem isso, não há transcendência, apenas fuga. A iluminação real não rejeita a sombra, ela a inclui. E você não veio à Terra para ser intocável. Você veio para tocar e ser tocado. E toda essa jornada que parecia te distanciar do humano, agora te revela. O sagrado está justamente no que pulsa aí dentro. Se você chegou até aqui, é porque algo em você resiste. Não a dor, mas a ideia de viver sem alma. Você pode seguir funcionando, mantendo as aparências, os hábitos, o controle. Pode continuar dizendo as palavras certas, meditando na hora certa, executando os passos do autoconhecimento como se fossem metas a cumprir. Ou pode começar de novo, sem se desfazer do que aprendeu, mas reintegrando aquilo que abandonou para parecer forte. O verdadeiro iniciado não é aquele que vence a si mesmo, é aquele que se reconhece inteiro, inclusive nas partes que ainda sangram. É aqui que começa a cura de verdade. Não quando você apaga o passado, mas quando oferece um espaço para que ele se transforme em sabedoria. A neurociência diria que esse momento é a reativação plena da rede padrão do cérebro, quando cognição, emoção e presença voltam a operar como um só organismo. Mas o ocultismo antigo chamaria isso de descida da alma no templo. Você é o templo. Seu corpo é o altar. Seu sentir é o fogo sagrado. Carl Jung dizia: aquele que olha para fora sonha, aquele que olha para dentro desperta. E talvez agora você esteja pronto para despertar, não para fugir do mundo, mas para habitá-lo com alma viva. Agora que o véu caiu, não há como voltar. Você viu, sentiu. E por mais que a mente tente te arrastar de volta para o antigo lugar, o coração já não cabe mais na couraça de antes. Você percebe que todo o esforço para evoluir, todo o foco em ser melhor, tinha um fundo nobre, mas em algum ponto desviou do caminho. Você não precisava se tornar uma estátua de luz. Você precisava aprender a sentir sem se afogar, a abrir o peito sem ser engolido, a permitir que o humano e o divino coabitassem. O hermetismo já dizia: assim como é acima, é abaixo. E você, que tanto buscou o alto, talvez só tenha se esquecido de voltar à terra, mas agora você volta, com os olhos abertos, com a alma viva e com um novo entendimento. A espiritualidade que não abraça o sentir é só vaidade fantasiada de transcendência. A neurociência mostra que os caminhos neurais mais profundos não são formados pela repressão, mas pela integração emocional, pelo acolhimento da sombra, pela escuta das dores antigas, pela coragem de habitar a própria vulnerabilidade. É nesse ponto que a espiritualidade encontra a carne e o iniciado se torna inteiro. Você se lembra do que buscava? Talvez fosse paz, propósito, força. Mas agora você vê que tudo isso sempre esteve dentro. Adormecido talvez, mas nunca perdido. Carl Jung nos deixou um mapa. O privilégio de uma vida é se tornar quem você realmente é. E quem você realmente é não é só luz, é sombra também. É carne e espírito. É falha e eternidade. O verdadeiro despertar não é sobre controlar tudo. É sobre se permitir existir por inteiro. Chorar quando for preciso. Se emocionar sem medo. Sentir raiva, sim, mas sentir amor também. E, sobretudo, se permitir ser afetado, porque é no afeto que a alma se ancora. É na emoção que o divino encontra forma, e é na presença que o invisível se manifesta. Você não está aqui para ser perfeito, está aqui para ser verdadeiro. E só há um caminho para isso.
descer do pedestal da mente e voltar a habitar o corpo como um templo vivo. Agora você sabe, o maior hack espiritual não é controlar o mundo interno, é reconhecer a alma que habita o silêncio entre um pensamento e outro. E a partir daqui tudo muda, porque quando a alma volta a respirar, o mundo respira junto. Você não precisa se apressar, nem buscar o próximo passo agora. A travessia que começou neste vídeo continua em silêncio, aí dentro de você. E ela vai se revelar nas pequenas escolhas, na forma como você fala, na forma como sente, na forma como olha o mundo e se permite ser olhado, porque agora algo já se movimentou. E mesmo que a mente tente voltar aos velhos hábitos, a alma já sabe o caminho. Que você siga leve, aberto, inteiro e que nunca mais precise esconder sua sensibilidade para ser respeitado. Se você sentiu verdade neste vídeo, deixe sua presença marcada nos comentários com as palavras "O silêncio me reconectou". Assim, saberemos que estamos nessa jornada juntos. E se quiser continuar caminhando conosco, inscreva-se no canal, ative o sino e deixe seu like. Tem muita coisa sagrada que ainda vamos revelar.